A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje é 20 de fevereiro de 2022, é domingo. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12, 13 e no versículo 17 e 18. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Versículo 13. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, belilo e turquesa. Versículo 17. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e expus ao olhar dos reis. Versículo 18. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que consumiu e reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que observam. Meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui em Ezequiel 28, aqui é uma verdadeira, uma clareza muito grande, como Deus trata o pecado. Como Deus trata o pecado, né? Nós temos que ver que Deus ele é amor, Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor, né? O Senhor, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele abomina o pecado. Nós vemos aqui nesses poucos versículos, né? Poucos versículos que fala que Deus, pelo devido pecado que ele constatou no coração de Lúcifer, ele transformou um anjo de luz em demônio, né? Então nós temos que ver que Deus ele não é brinquedo. Deus ele é amor, mas também ele é justiça. É a base do trono dele, né? Ele é amor, santidade e justiça. Ele é a base do seu trono. Então nós vemos aqui que Deus transformou um anjo de luz em demônio. Não tinha um ser que tinha mais intimidade com Deus de que Lúcifer. Ele andava pelas pedras afogueadas, pelas pedras preciosas. Ele era um esplendor, ele era uma beleza. E o Senhor transformou um anjo de luz em demônio. É isso que o Senhor trata o pecado, né? É assim que o Senhor trata o pecado. Não pense você que às vezes você está vivendo uma vida de qualquer maneira. Você está vivendo uma vida de qualquer maneira. Às vezes está no pecado, vivendo a vida de qualquer maneira. Às vezes afastou dos caminhos do Senhor. E pensa que Deus vai aceitar, não. Pensa que Deus vai aceitar o seu modo de viver, a sua conduta. Pensa que Deus vai te abençoar no pecado. Pensa que Deus ele vai deixar você viver assim de qualquer maneira. Meu amigo, minha amiga, você pode viver de qualquer maneira, mas uma hora vai vir a conta para você pagar. Não pense você que você vai viver de qualquer maneira. Uma hora vem a conta para você pagar. O pecado ele é considerado, sem uma simbologia, como um cartão de crédito. Você pega um cartão de crédito, vai comprando, vai passando. Uma hora, quando você menos esperar, chega a fatura para você pagar. Assim é que Deus trata o pecado. Você vai pecando, pensa que Deus está aceitando, mas uma hora a conta vem para você pagar. Não pense você que Deus vai deixar você viver de qualquer maneira no pecado, que Deus vai te abençoar, que Ele não vai, né? Então, Deus ele é amor e justiça, né? A pessoa que não tem tempo para Deus, para ler a sua palavra, para meditar na sua palavra, para conhecer os atributos de Deus, para ver a natureza de Deus, como Deus age, ele está perdendo tempo. A pessoa que não tem tempo para Deus, ela está perdendo tempo.
né? O Deus vivo, ele é justo e julga com retidão. Ele julga as pessoas com retidão. Nada passa desapercebido, meu amado e minha amada irmã, dos olhos de Deus. Em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observa tanto os maus quanto os bons, né? Então, nós vemos aqui que os olhos do Senhor estão em toda parte. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, né? O rei Davi, lá no livro de Salmos, ele fez uma reflexão. Ele falou assim: Senhor, se eu entrar debaixo da terra, o Senhor está lá. Se eu entrar dentro de uma rocha, o Senhor está lá. Se eu colocar minha cama no inferno, o Senhor está lá. E ele ainda fala, ele finaliza assim: quem escapará da sua mão, Senhor? Quem escapará das suas mãos? Então a pessoa que tem crentes em cristão, que se dizem cristão, está numa vida, uma vida dupla, né? Uma vida promíscua, e pensando que Deus vai aceitar isso. Pessoas que se afastaram do caminho do Senhor e pensam que Deus está aceitando. Deus, meu amigo, Ele está te deixando, você, meu amigo, minha amiga, Ele está te deixando. Ele está te deixando para ver qual a sua atitude, você se arrepende. Mas uma hora ele vai puxar a linha e vai vir quebrando tudo, e vai vir por cima de toco quebrando tudo, né? Deus, ele transformou um anjo de luz em demônio. Então é assim que Deus trata o pecado. Não pensa que Deus vai deixar você viver de qualquer maneira, não. Uma hora vai vir a conta para você pagar. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Então tudo você está semeando, mas vai vir a sua colheita, e a hora da sua colheita vai chegar, né? Não pense você que você vai plantar uva, não pense você que você vai plantar uva e vai colher maçã, não. Se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. Então a palavra do Senhor é bem clara: tudo que o homem semear, ele vai colher, ele ceifará, quer dizer, ele vai colher, né? Muitos usam essa expressão, né, que Deus é amor, Deus é Pai, né? Isso é verdade, Deus é amor, Deus é Pai, né? E Deus é amor, Deus é Pai, mas Deus é muito mais do que isso. Ele é amor, mas também Ele é juiz, ele é vingativo, né? E o Senhor, Ele vinga, Ele é vingativo, né? Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, nos diz assim: porque nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, muitos vivem brincando de ser crente, vivendo uma vida de qualquer maneira, né? Vivendo uma vida mundana, né? Que tudo pode, que Deus aceita, né? Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. A maioria dos crentes fala assim, que Deus só quer o coração. Então, meu amigo, se Deus só quer o coração, o diabo quer o resto. Se Deus só quer seu coração, o diabo, ele quer o resto. E outra coisa, Deus ele não é açougueiro para querer só o coração, né? Deus ele não é açougueiro. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Né? Olha aqui o que diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Esforce-te para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus. Então veja bem, se você não viver uma vida de santidade, aqui que está falando em Hebreus 12, 14, se você, essa pessoa que vive de qualquer maneira, essas pessoas que vivem de qualquer maneira, vivem para o mundo e vivem para Deus, essas pessoas estão pisando no sangue de Jesus que foi derramado na cruz, né? Fala somente que Deus é amor, prega a maioria dos pregadores prega somente restituição, faz campanhas correntes loucas, né? Faz campanha corrente, né? Fazendo que as pessoas cegas espirituais busquem somente bens nessa terra. Então, meu amigo, Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Não brinque com as coisas de Deus, né? E eu vou continuar aqui no outro áudio.
Então, continuando aqui a sequência do áudio, então veja bem, meus amados, aqui em Mateus, no capítulo 8, versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então veja o que o Senhor falou aos discípulos, né? Veja que o evangelho que Jesus, veja que o contraste que tem com o evangelho que Jesus pregou para o evangelho que nós temos hoje, e com o evangelho que nós temos hoje é um evangelho de autoajuda, um evangelho de autoajuda, um evangelho de prosperidade, né? Meu amigo, minha amiga, o Senhor se fez carne e veio à terra não para nos dar. O Senhor se fez carne e veio à terra para nos dar a salvação. Esse foi o único intuito que o Senhor veio à terra, para nos dar a salvação eterna, não bens materiais. Ele não veio nos dar bens materiais. Os bens materiais são a consequência da vida. Se você quiser comprar um carro, você trabalha, economiza e compra. Se você quiser comprar um apartamento, você trabalha, economiza e pronto. E compra. Mas Deus, ele não tem obrigação de te dar nada. O papel que o Senhor veio fazer na terra, se fazer carne e sofrer tudo que ele sofreu, é para nos tirar da condenação eterna. Porque devido ao pecado de Adão, nós estávamos condenados ao inferno. Então o Senhor, pelo seu amor, seu grande amor pela humanidade, ele se fez carne e veio à terra para nos tirar das mãos de Satanás, né? Mas ele não veio te dar, ele não veio dar casa, ele não veio dar casa, ele não veio dar carro, ele não veio dar nada, ele não veio restituir nada para ninguém. Ele não veio restituir nada para ninguém. Esse evangelho que se prega hoje nessa maioria dessas igrejas não é o evangelho de Jesus, né? Não é o evangelho de Jesus. O Jesus passar aquele sofrimento todo que ele passou para dar casa e carro para alguém, ele está muito bem claro aqui em Mateus 8:20. As raposas não têm os seus covis, as raposas têm os seus covis, né? As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então veja que o Senhor veio pregar o evangelho da salvação, o evangelho da vida eterna, não restituir nada, né? Então esse evangelho que estão pregando aí não é o evangelho de Jesus, né? Em Mateus no capítulo 4, no versículo do 8 a 10, nos diz assim: em seguida o diabo levou até o monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Versículo 9. E o diabo disse: e lhes darei tudo isso, declarou, basta-se que ajoelhe e me adore. Versículo 10. Versículo 10, o Senhor diz a Satanás, né? Pois as escrituras dizem: adore somente ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então veja aí, veja o contraste, né? Quem é que prometeu todos os reinos da terra para Jesus? Foi Satanás, né? Satanás que prometeu todos os reinos da terra para o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, esse Deus que eles pregam nessa maioria dessas igrejas, Deus da prosperidade, esse Deus que muitos evangélicos pregam, esse aí não é o Deus da Bíblia, esse aí é Satanás. Esse Deus que eles pregam nessas igrejas aí de prosperidade, que Deus vai te dar isso, que vai restituir, esse aí não é o Deus da Bíblia, esse aí é Satanás. Esse evangelho da prosperidade, ele vai de encontro à palavra de Deus, né? Então, Satanás, meus irmãos, Satanás está introduzindo nas igrejas, devido ao pecado das igrejas, ele está introduzindo nas igrejas suas heresias, né? Suas heresias, e muitos pensam que é de Deus e não é. Satanás, meu amigo, ele tem um poder de persuasão muito grande, de enganar as pessoas, de poder de persuasão, né? Então, porque veja bem, meus amados, porque Satanás ele é um espírito. Satanás e seus demônios, ele é um espírito. Ele precisa de um corpo para ele manifestar. Satanás, ele é um espírito, ele precisa de um corpo para ele manifestar. Ele precisa de um corpo para ele manifestar. Então ele introduz os seus comissários, os seus demônios, ele manda introduzir nas igrejas e a posse desses pastores,
né? Como que ele precisa de um corpo para se manifestar, para levar a sua mensagem. Ele usa a boca desses pastores falando que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Eu acabei de ler aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 8 a 10. Quem prometeu todos os reinos desse mundo para Jesus foi Satanás, né? Então o Deus que está pregando nessas igrejas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro, é um Deus falso, né? Porque Satanás ele sempre quis imitar a Deus, mas só com outro evangelho, um evangelho falso, um evangelho persuasivo para enganar as pessoas. Satanás ele trabalha no engano, né? Então veja bem, esse Satanás, esse mensagem de prosperidade que prega nessas igrejas, meus amados irmãos, é o mesmo Deus, esse Deus que está pregando nessas igrejas é o mesmo Deus dos cantores gospels. É o mesmo Deus dos cantores gospel, porque esses cantores gospel, eles estão atrás de dinheiro, eles não estão atrás de adorar a Deus, estão atrás de dinheiro. É os Deus dos cantores seculares, né? É o Deus dos cantores seculares que cantam no mundo. Satanás promete para eles o reino da terra, dinheiro, fama, status, sucesso. Mas sabe o que Satanás vem depois? Depois vem buscar a alma dele. Porque lá ele faz um contrato com o inimigo, fala assim, eu vou te dar fama, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar tudo, mas depois eu quero a sua alma, né? Então, eu quero a sua alma. Por isso que depois de muito tempo os cantores às vezes morrem prematuramente, aí na flor da idade, porque ele fez um pacto com o inimigo, e depois o inimigo vem buscar o que é dele, a alma, né? Porque a briga de Deus com Satanás não é por nada material, ele quer somente a alma. Ele quer a alma, Deus ele quer a alma para levar para o céu, mesmo que Satanás também quer a alma para levar para o inferno, né? Então eles prometem, esses cantores seculares aí, fama, dinheiro, né? Fama, dinheiro, eu te dou tudo, te dou fama, dinheiro, sucesso, te dou tudo, mas depois eu quero a sua alma. Então as pessoas, como que pode as pessoas trocar o eterno pelo finito, né? Trocar o finito pelo eterno. Só coisas da terra. E depois que você morrer? Será que não pensa? Né? Ou tanto que Satanás ele engana as pessoas, né? E como pagamento depois ele vem buscar a alma dessas pessoas. Né? Como pagamento depois ele vem buscar a alma dessas pessoas. Aqui em Marcos, no capítulo 8, versículo 36, nos diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Então, meus amados, de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ela querer a vida somente nessa terra e depois perder a alma dela. Se você vive aí 50, 60, 70, 80 anos, é só isso. E depois que você morrer? E depois as pessoas não pensam no depois. E depois que a pessoa descer a sepultura? Né? Ou seja, a maioria dos ímpios, eles pensam que eles levam a vida de pecado na terra e que quando morrer vai para o céu. Pensa que o céu é bagunçado desse jeito, que vai aceitar uma pessoa de qualquer maneira. Lá em Hebreus 12, 14, que eu acabei de ler, é bem claro: sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus, porque Deus é santo, ele abomina o pecado, né? Então esse Deus aqui de Marcos 8,36, porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses aqui são muitos pastores e crentes estão ganhando o mundo inteiro com a sua teologia da prosperidade e perdendo a sua alma. Esses pastores que estão pregando aí restituição, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, né? Que Deus vai te dar uma vida melhor nessa terra, né? Satanás, meu amigo, ele quer que você fique na terra mesmo. Ele não quer que você vá para o céu. Ele quer que você fique na terra, porque após acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai tratar com essas pessoas na grande tribulação, porque Satanás, eu volto a falar, ele trabalha no engano, na persuasão. Ele engana as pessoas, como ele enganou Eva, né? Como ele enganou Eva lá no Jardim do Éden. Da mesma forma que ele enganou Eva, ele está enganando muita gente, porque gente neófita que não estuda a palavra de Deus, não é crente bereano, que não vai comparar o que o pastor dele falou com as escrituras, né? Eu vou parar mais uma vez nesse áudio aqui e vou continuar de novo no próximo. Então nós continuando aqui já no terceiro áudio,
Então vamos dar continuidade à nossa mensagem. Então veja bem, meus amados irmãos. Então Satanás, ele mudou de estratégia. Ele mudou a estratégia dele, né? Antes, no século passado, na era da igreja primitiva, Satanás, para combater a igreja de Cristo, ele matava os crentes. Satanás, ele matava os crentes na igreja primitiva, né? Na fogueira da Inquisição, né? Usando cristãos como tocha no jardim de Nero, né? Usando cristão como tocha no jardim de Nero, queimando cristão vivo, né? Decapitando as pessoas. Nós sabemos o que aconteceu com os apóstolos, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir, foi Estevão, né? Ele foi apedrejado, Isaías foi cerrado ao meio. A gente sabe como Satanás ele atuava na igreja primitiva e no Antigo Testamento. Ele matava os cristãos, que ele queria erradicar os cristãos, né? Aí como ele não conseguiu, porque o sangue dos cristãos, quando caía na terra, era como uma sementeira. Quanto mais ele matava cristão, aí que os cristãos apareciam mais, né? Aí ele foi e falou assim: não, eu vou mudar minha estratégia. Não vou mudar minha estratégia, que eu não consigo acabar com esses cristãos. Então, Satanás, ele mudou a estratégia, né? Aí ele resolveu infiltrar nos templos, né? E contaminar a igreja de Cristo com as suas heresias. Ele parou de matar os cristãos, como ele fazia no Antigo Testamento, na igreja primitiva, como ele fez com os apóstolos. Aí ele começou a infiltrar nas igrejas. Como ele detecta o pecado na igreja, Satanás ele só quer um ponto para ele atuar, é o pecado. Quando ele acha o pecado na igreja, ele entra. E ali ele distribui as suas heresias, né? Ali ele distribui as suas heresias. Então veja bem, meus amados irmãos, que Satanás ele mudou a estratégia dele. Como eu volto a falar. Antigamente, no Velho Testamento, na igreja primitiva, ele matava os cristãos, ele na fogueira da Inquisição, né? Na fogueira da Inquisição decapitava o cristão, como o apóstolo Paulo foi decapitado. Aí quando ele viu que não conseguia, como eu volto a falar, quando ele viu que não conseguia, que o sangue dos cristãos caía na terra, era como uma sementeira, né? Quanto mais ele matava cristão, mais aparecia cristão. Aí ele mudou a estratégia. Aí ele começou agora, está acontecendo com a nossa geração, né? Está acontecendo com a nossa geração, que nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia. Ele infiltrou nos templos, ele infiltrou nas igrejas, né? E infiltrou nas igrejas devido ao pecado das igrejas, né? Ele infiltrou nas igrejas e está espalhando as suas heresias, enganando o povo, né? E o povo está caindo na lábia dele, né? Então veja bem que o poder que Satanás tem é persuasão, que é o engano. O Satanás ele trabalha com engano. Enquanto Deus trabalha com a verdade, ele trabalha com engano. Quer dizer, Satanás ele é o oposto de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a verdadeira mensagem, essa é o verdadeiro evangelho. Então nós temos que ser um crente bereano que compara o que o pastor diz com as escrituras. Quando o apóstolo Paulo levou a mensagem aos crentes de Bereia, olha para você ver quem é o apóstolo Paulo, né? Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo pregava a verdade. Mesmo assim, os crentes de Bereia iam comparar nas escrituras se o Paulo estava falando é a verdade. Mas hoje não. Hoje a maioria dos cristãos eles acreditam nos pastores. Se o pastor falou, está falado. Se o pastor mandou fazer isso, está falado, né? Quer dizer, eles não comparam a escritura. Sendo que esses pastores aí, a maioria deles estão sendo usados por Satanás e está conduzindo a maioria de almas no inferno, né? Esses pastores, eles pensam que eles estão ganhando o céu. Eles pensam que estão ganhando o céu, mas só se for o céu da boca de Satanás, né? Só está ganhando o céu da boca de Satanás e conduzindo muitas almas ao inferno, né? Muitas almas ao inferno. Então,
Veja bem, meus amados irmãos, nós temos que ficar com a palavra, e fique na paz do Senhor Jesus, que é um ótimo domingo, e medite nessa mensagem, e fique com o Senhor Jesus.